Bom, amigos, vamos lá, vamos dar início à nossa live sobre aposentadoria por idade, né? Junto com o professor Gabriel J, advogado aqui. Eu vou preparar aqui para chamar o Gabriel e começar a nossa live. Vamos adicionar aqui o Gabriel. Deixa eu ver se eu consigo encontrar com ele. Opa, beleza, Gabriel já está aqui. Show. Preparar. Pronto, já botei ele aqui para entrar no circuito. E, bom, essa live aqui é sobre aposentadoria por idade, né? Dando início à divulgação do nosso congresso que vai ser realizado no dia 19 e 20 de setembro aqui no Rio de Janeiro, na OAB, aqui da capital, na Marechal Câmara, do ladinho do Aeroporto Santos Dumont. 19 e 20 de setembro, com várias oficinas e vários palestrantes. Está sendo bem divulgado aí nosso congresso. Com certeza vai ser um grande evento. Tá? O Gabriel J. Lembrando que a inscrição do congresso é no site www.idsamericalatina.com.br. Fala, Gabriel, tudo bem? Fala, Rodrigão, tudo bem, querido? Tá ótimo, o áudio está perfeito. Tá bom aí? É um grande... Perfeito, cara. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite para participar da live aqui do congresso também do IDS, que você também já está participando, né? Um grande advogado ilustre aqui do Rio de Janeiro, principalmente aqui em Nova Iguaçu. Eu acompanho o seu trabalho já por um tempo e sei como você é bastante atuante e preocupado com o benefício, o melhor benefício do segurado, tá, Gabriel? Eu vou apresentar o Gabriel aqui para todo mundo, mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Anderson Coelho, que também está assistindo. E, Gabriel, vou te apresentar. Gabriel é um advogado já há 10 anos, direito previdenciário e agora também com direito tributário, né, aqui no Rio de Janeiro. Já é pós-graduado, mas assim, o que eu acho mais interessante no nosso querido amigo aí, Gabriel, é que ele é um advogado que se preocupa realmente com o melhor benefício do segurado. E vocês vão verificar Sempre, isso com a né? nossa live, com certeza. Nossa live aí, um bate-papo super dinâmico aí com o nosso amigo Gabriel J, que vai ser bastante bacana sobre um benefício previdenciário que é bem democrático, né, Gabriel? Isso aí, aposentadoria por idade, né? Primeiramente, já antes de eu estão dedicando um pouquinho desse tempo aí para poder nos escutar aqui, né? Nós estamos hoje em épocas de reforma de previdência, onde só se fala isso de manhã até a noite, né? Inevitavelmente. Então, o que acontece? Eu separei, na verdade, esse tema, eu sugeri esse tema por conta da facilidade que as pessoas têm de acessar esse benefício, né? Primeiramente, nós temos que nos preocupar com a carência, né? A carência é aquele instituto que ele é caro e dedicado a qualquer aposentadoria, né? E a aposentadoria por idade, né? Ela tem esse espectro também, né? Que é aquela quantidade de contribuições que a gente já conhece. Para quem não conhece, né? São 180 contribuições. Para que qualquer pessoa no Brasil possa se aposentar, a pessoa precisa de 180 pagamentos, né? Que mais conhecido como 15 anos, né? Não necessariamente, mas todo mundo entende como 15 anos, porque de fato 180 contribuições, se você for converter para anos, vai dar 15 anos, tá? Então, inicialmente é isso, né? A pessoa tem que ter no mínimo 180 pagamentos para poder fazer jus a esse benefício, tá? Então, tem inúmeros casos aí, né, pelo Brasil afora em relação a isso. E eu tenho até um caso aqui que eu separei até para a gente poder debater um pouquinho, né, Rodrigo, sobre uma aposentadoria por idade. Justamente um caso desse que chegou para mim aqui e aí a gente conseguiu resolver, né, inevitavelmente. Ao final, a pessoa que solicitou já não pôde gozar do benefício porque veio a óbito, mas nós achamos
é bem gratificante por ter deixado a pensão, pelo menos, para o marido dela, né? É Mas verdade, fala é aí, verdade. mas diz aí um pouquinho também da sua experiência em relação a isso. O doutor Uhum. Rodrigo também é um advogado muito atuante no Rio de Janeiro, está coordenando e vai coordenar aí o congresso do IDS, já de parabenizo por isso, né? E certamente vai ser um evento, vai ser um espetáculo. A gente já está aguardando, né, há um tempo. Eu fico, na verdade, muito honrado por ter recebido esse convite até para presidir mesa do congresso, né? E Uhum. já deixo aberto e convido a todos para participar, tá? Vai ser muito bom, é na nossa cidade, aqui do nosso lado, e não tem desculpa para não ir, né, Rodrigo? É verdade, Gabriel. Esse congresso está sendo realizado assim, está sendo elaborado com bastante carinho para a advocacia em geral, em todo o Brasil, né? É um congresso no Rio de Janeiro, mas não é só para carioca, né? Como disse até o professor Fábio. Sim, É um congresso para o Brasil inteiro. A gente vai estudar muito o direito previdenciário no momento, e direito do trabalho também, no momento de reformas, de muita mudança no nosso sistema. E o foco realmente é priorizar a prática previdenciária, a prática trabalhista, diante dessa situação de fato que vivemos atualmente em nosso país, né? Mas assim, voltando um pouco sobre o benefício, eu costumo dizer que a aposentadoria por idade é um benefício democrático, ou seja, é o benefício que todo segurado, todo segurado tem direito, tem essa possibilidade de obter a aposentadoria por idade. Eu costumo dizer que a aposentadoria por idade é o último dos moicanos, né? É o salvador da pátria, naquela se a situação pessoa, crítica, né? se Pois a não, pessoa não, Gabriel. se a pessoa não tiver direito à aposentadoria por idade, eu acho difícil ela ter direito a qualquer outro, né? A É despeito dela, verdade. durante o período da carência, em regra, ter direito a outros benefícios, como auxílio-doença, por Sim, conta da qualidade segurada, mas, de fato, é um benefício muito democrático mesmo, né? Todo mundo um dia espera se aposentar, e aí vem logo na cabeça sim, a sim, idade, né? Muita gente ainda sim, acha que você tem que misturar a sua idade com a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a gente teve essa alteração legislativa há pouco tempo, né? Daquela regra do sim, sim, 85-95, que agora passou a sim. ser 86-96, né? Então, 8696, perfeito. é. E aí, essa sistemática pegou algumas pessoas de surpresa, né? Mas vamos lá, Sim. Rodrigo. Eu separei um casozinho prático aqui, que é para a Uhum, gente bater um papo em relação a esses institutos que circundam, né, a aposentadoria por idade. Tá? Só perfeito. vou, na verdade, estou voltando meu olhar aqui para a tela do computador, porque são muitas informações e a gente precisa ler Sim, aqui para que sim. as pessoas possam entender. Eu Uhum, tive o seguinte caso aqui, de uma trabalhadora uhum, doméstica, né? Ela nascida em uhum, 1956, era casada, uhum, tá? E nas contas dela, né, quando ela chegou aqui para me procurar, ela disse que tinha 16 anos de pagamento, tá? Ou uhum. seja, na verdade, 14 anos de pagamento e 2 anos que ela trabalhou de carteira assinada, tá? Sim. Então, Uhum, eu perguntei, mas e aí, como é que foi e tal? Ela, meu filho, eu dei entrada no INSS e o INSS negou minha aposentadoria por idade. E naquela uhum, altura, ela já estava com 61 anos, né? E me chamou a uhum. atenção, eu falei, pô, peraí, mas se a pessoa não, né, tá nas contas dela com 16 anos e Sim. 61 de idade, era inclusive para ser o tal do benefício automático, né, que o INSS divulga aí recentemente, passou a divulgar É, que basta você dar a entrada e a concessão sai em solicitar 10 que. minutos, né? Eu acredito que Isso na aconteceu Suécia isso aí. comigo, Gabriel. Gabriel, isso aconteceu comigo com um cliente. Não Mas, ó, acredito. juro pra você, sério. Ele É veio aqui mesmo? no escritório, isso é muito engraçado. Eu até brinquei com o pessoal, falei, ó, aqui no escritório é assim, sentou, eu aposento, né? Mas foi muito engraçado, porque que aconteceu, Gabriel? Legal você ter focado nisso. Ele teve aqui, preventivamente, né, o que era para Uhum. ser regra, Sim, claro. os segurados buscarem os advogados para verificar realmente se tem direito, porque normalmente eles não sabem trabalhar com o planejamento previdenciário. Natural, né? Sim. Absolutamente natural, mas não É. acontece. E aqui ele veio no escritório, ele era taxista.
né? Ele veio aqui no Uhum. escritório e falou, doutor, eu entrei aqui requerendo o benefício, mas eu estou pensando em entrar. Aí eu falei, olha só, primeira coisa de tudo, como todo advogado previdenciarista, de cara, a gente tem que pedir o CNIS, né? Só para a É. gente verificar a situação que o INSS está vendo, né? Porque tem a visão Sim. do cliente, mas tem a visão do INSS, como o INSS está enxergando esse cliente. E aí ele chegou aqui, eu verifiquei o CNIS dele, e quando eu verifiquei o CNIS dele, eu entrei no sistema do meu INSS, fiz a simulação todinha lá do sistema, verifiquei que faltava 1 ano de contribuição de carência, só para você ter noção, ou Puxa. seja, 12 contribuições. Só que aí Uhum. quando eu analisei o CNIS dele, eu verifiquei que algumas contribuições que estavam no sistema foram com valor abaixo do valor do salário mínimo. Então Ah, não sim. estavam sendo computadas, não estavam sendo Uhum. computadas. Aí eu fiz o procedimento de acerto do CNIS dele, praticamente fui numa agência e lá na agência eles emitiram a guia para fazer o pagamento das diferenças. Resolvendo Sim. isso, quando juro para você, isso é muito, assim, tinha que ser a regra, mas é a exceção, infelizmente. Pois é. Acordei de manhã, entrei no celular, no meu INSS dele, eu fui verificar, tava lá certinho. 15 anos, 180 contribuições, certinho, tudo maravilhoso, perfeito. A idade, fiz o requerimento. Juro para Maravilha. você, quando eu fiz o requerimento, 2 horas depois, entrei no sistema de novo, estava a carta de concessão dele concedida. Aí mandei para ele e falei, aqui amigo, isso aqui não é regra não, mas aproveita aí, você está aposentado, né? Mas é exatamente isso, é o trabalho de planejamento previdenciário que você está fazendo. Isso aí só acontece com os melhores advogados do Rio de Janeiro. Ô, porra, aí, bondade sua, meu nobre, bondade sua. Foi sorte também um pouquinho, né? Entendi. Vamos lá, convenhamos. Mas Então, fala aí, Gabriel. voltando aqui só para o pessoal que está assistindo aí ter um retorno aí da que eu estava falando. Então Uhum, ela era nascida em 1956, era casada na época, e uhum. nas contas ela tinha 16 anos, sendo 2 anos de carteira assinada. Tá? Sim. E aí ela começou a trabalhar com 18 anos, os 2 primeiros anos de carteira assinada e tal. E aí depois disso ela passou a pagar a contribuição dela como contribuinte individual, Sim. né? E aí pagou por 14 anos, pagou por 14 anos, até 1990. E de 1990 para cá nunca mais pagou, né? Porque ela passou Uhum. a trabalhar no lar com o marido e tudo mais e tal, e aí na cabeça dela não tinha por que contribuir Contribuir. mais, né? E Uhum. aí, como eu estava dizendo, ela foi para o INSS, pediu, o INSS negou, e aí ela veio me procurar. Eu falei, olha só, primeira coisa, né? Eu adoto isso aqui no escritório. A primeira premissa é caso você vá fazer uma revisão ou você vai entrar com recurso, alguma coisa, você tem que ver aquilo que foi concedido, né? Você vai ver os Perfeito. documentos que a segurada juntou no INSS, você vai ver qual foi a motivação do INSS para negar aquele benefício. E aí, para Uhum. minha surpresa, o que aconteceu? Eu fui verificar, depois que eu peguei a cópia do processo, eu fui verificar e o INSS não reconheceu, foram os 2 anos que ela trabalhou de carteira assinada. Tá? E Uhum. pasme, você sabe por quê? Porque a empresa, na época que ela trabalhou, a empresa descontava dela e não repassava para o INSS. E como foi o Nossa. primeiro vínculo dela, né, de emprego formal, Uhum. aquele período não contou como carência. E aí, Uhum. quando eu fui olhar a carta de um deferimento, estava escrito lá 14 anos de contribuições, de pagamentos, né? E Uhum. tinha lá a respectiva quantidade de benefícios, de contribuições pagas. E aí eu falei, Sim. caramba, peraí, o INSS não reconheceu esse período, mas pô, isso é uma situação que a gente vê comumente aí, muitas pessoas falando, inclusive em congressos, seminários e tudo mais, nos estudos que a gente desenvolve. E eu falei, não é Sim. possível que isso vai cercear o direito dessa pessoa. E aí Sim. fui para a Justiça Federal, né? Na época eu não tinha muito aquele costume de insistir na via administrativa, né? Que a gente Uhum. vem com um tempo já, na verdade, entendendo que pode ser um caminho muito bom também, que hoje já tem muitas decisões administrativas, né?
que são melhores que o judicial, inclusive. Às vezes até melhor que o judiciário, né? Até melhor por conta da flexibilidade que você tem lá na junta, na CAGE, né, em Brasília. Sim, sim. Então, enfim, foi isso que aconteceu. E aí foi indeferido o benefício, e aí a pessoa, ela veio me procurar, a gente deu uma entrada e tal, né? E aí o que aconteceu? A gente conseguiu comprovar judicialmente que aquele período, né, tinha que ser computado como carência porque estava na carteira de trabalho. E a carteira de trabalho, como a gente sabe, né, ela goza de presunção de veracidade, até que o INSS prove o contrário, que é fraude, seja lá o que for, né, tá na carteira de trabalho, a pessoa trabalhou. Até porque eu acho que o espírito desse entendimento é que você não pode transferir a responsabilidade tributária para o empregado, né? Exatamente, é o que eu ia falar. A responsabilidade tributária no caso de emprego formal de carteira assinada é do empregador, né? A lei diz isso em algumas oportunidades. E aí, o que aconteceu? A gente levantou, evidenciou esses fundamentos e o juiz, na verdade, não teve para onde correr, né? Ele teve que reconhecer, porque, de fato, há uma irregularidade naquele benefício ali do INSS, que o INSS analisou, e a gente, de fato, conseguiu, né, conseguiu estabelecer esse benefício para ela. Só que a grande situação é que ela faleceu, né? Ela contratou a gente aqui, a gente fez o processo para ela, e nesse período que a ação judicial estava rolando, ela veio a óbito, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu deixo até, pergunto, deixo essa enquete para as pessoas aí. Era possível naquela época você levantar, estabelecer qualidade de segurado para ela? Porque, lembrando, ela ficou desde 1990 sem contribuir. Então, a gente sabe, né, que por ela ter contribuído pelo menos aí 14 anos, né, a lei diz que a qualidade de segurado dela pode estendida para 24 meses, quando a regra são 12, né? E aí ela já tinha perdido essa qualidade de segurado, né? E aí o que aconteceu? Vai, pode falar. Não, é interessante isso, e você botou um ponto fundamental, porque na aposentadoria por idade, o que dá problema sempre, o ponto, né, divisor de águas ali é a carência, né, justamente a carência, é ali que a gente vai trabalhar. E a questão da qualidade de segurado, a gente tem uma proteção, né, da Lei 10.666, né, no artigo 4º, que protege dizendo que se você contribuiu durante 15 anos, ou seja, o mesmo período de carência, a qualidade de segurado é isso. Então deu um cortezinho aqui, mas será garantido, então, mesmo com a perda da qualidade de segurado, o direito à aposentadoria por idade quando você completar a idade de 65 anos o homem, 60 anos a mulher, né? Eu brinco muito com a questão da sessão da tarde. Já conheceu essa história da sessão da tarde? Não, fala aí. Deixa eu contar essa história para o pessoal sempre guardar, que eu gosto de pegar as histórias assim e o pessoal guardar as histórias. Eu só quero mandar um abraço aí para Helena Ferreira. Helena, estamos aqui, eu estou vendo seu comentáriozinho aqui, mas é que é muita informação, mas vamos seguir. A história da sessão da tarde, Gabriel, que eu uso muito para o pessoal não esquecer, é aquele rapaz que trabalhou 15 anos, ele começou a trabalhar com 20 anos, completou 35 anos de idade, ele parou. E falou assim, quer saber de uma coisa? Vou parar de trabalhar, vou viver a vida, vou curtir a vida, vou assistir sessão da tarde todos os dias, né? E assistindo a sessão da tarde, eu vou, só para corrigir, é o artigo 3º, parágrafo 1º, tá? Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.666, sobre a questão de cumprindo os 15 anos de contribuição, você não vai ter problema com a qualidade de segurado para aposentadoria por idade.
Mas sim. aí você fica lá assistindo, você parou literalmente de trabalhar, ficou curtindo a vida doidado, foi vendo, curtindo a vida doidado na Uhum. sessão da tarde, foi vendo Lagoa Azul, já tô acusando a idade, né? Lagoa Azul É e melhor outros você, filmes. é melhor você É, parar de rememorar isso aí, daqui a parar por pouco. aí, né? E aí, o cara fala, e agora? Completei 65 anos, perdi a qualidade de segurado, mas, conforme a lei 10.666, artigo 3º, parágrafo 1º, vai ser dispensada a qualidade de segurado desde que você cumpra 15 anos de período Uhum. contributivo, né? Cumprindo esses 15 anos, vai estar lá no seu histórico, lá no CNIS, vai estar lá reservado. Você Uhum. fazendo o requerimento, você vai ter direito à aposentadoria. Então, às vezes, as pessoas ficam presas também à qualidade de segurado e você verifica que a própria legislação visa proteger também o segurado nessas hipóteses, né? Através de outro instituto, né? Aliás, não só a Lei 10.666, né, que faz Aham. essa previsão e cria, portanto, a proteção social, o próprio Sim. decreto, o Sim. regulamento da Previdência, no artigo 13, né, e, Uhum. na verdade, artigo 13, parágrafo 5º e 6º, né, que ele Uhum. diz que para as aposentadorias por idade não há que se falar em perda da qualidade de segurado se a pessoa implementou ao menos o requisito objetivo, né? Que Uhum. principalmente o requisito objetivo aí, um deles é a carência e o outro é a idade. Carência. Então, Sim. nesse exemplo que eu estava citando agora há pouco aqui com você, Uhum. a pessoa perdeu a qualidade de segurado mais ou menos em 92, né? Ela parou de contribuir em 90 e Sim. veio perder a qualidade de segurado dela em 92, né? E Sim. como você disse, bem disse, aí ela ficou assistindo sessão da tarde fazendo os serviços dela domésticos. E Sim. aí, né? E aí o que aconteceu? Futuramente, a ação judicial em curso, como eu falei, ela veio a falecer. E aí Uhum. agora, né? Ela não pediu o benefício, na verdade, ela pediu o benefício, só que ela, Uhum. né? Por um evento, um infortúnio da vida, ela veio a falecer. E aí o Sim. marido veio para mim e falou: mas e agora? Ela não tem direito à aposentadoria. Aí eu falei: ó, a gente, na verdade, o direito à aposentadoria dela vai ser resguardado, mas a partir da Uhum. data do óbito a gente vai pedir uma pensão para o senhor, né? Aí ele falou assim: mas eu tenho direito à pensão também, porque se ela nem aposentada ela foi, né? Porque o INSS negou e tal. Eu falei: não, calma, calma. Vamos trabalhar em cima disso. E aí, no final Uhum. das contas, né, a gente conseguiu provar, né, através desse artigo 13 que eu falei do decreto, a súmula Sim. 75 da TNU também, né, que diz que a Sim. carteira de trabalho é prova plena, até que se Sim. prove o Sim. contrário e Prova o tal. contrário. E Uhum. aí a gente conseguiu, né, o êxito nessa ação e a Uhum. pessoa foi, no caso a senhora, ela foi aposentada desde a data do requerimento e, o, Sim. na verdade, o marido dela passou a gozar da pensão por morte a partir da data do óbito, né? Isso gerou Perfeito. algum atrasado referente ao benefício da aposentadoria por idade e também Uhum. outro da pensão, porque ele passou a receber, né? Se demorou um pouquinho para implantar. Aliás, Uhum. essa questão de demora de implantação de benefício está virando uma tônica na nossa vida, né? Porque a gente Sim, pede, sim, o sim. INSS diz que vai implantar e não implanta, e o cliente fica, né, angustiado, não é por Uma menos, situação complicada, né? complicada, ainda mais quando se trata de pensão. Nesse caso dele não foi nem tão grave assim, porque ele já era aposentado, né, então ele não Sim, dependia exclusivamente do benefício dela. Né? Mas o sim. fato é que isso ficou bem evidenciado para a gente aqui, sempre a oportunidade que a gente diz das pessoas fazerem o planejamento, né, da sua vida previdenciária. Né? O planejamento Sim, hoje sim. é muito importante. Se a pessoa futuramente quer um benefício e quer o melhor benefício, a gente tem que ser planejado. Nesse caso, não Uhum. havia planejamento algum, né? Mas eu aproveitei a Sim. deixa aqui só para a gente levantar essa bandeira, que é sempre bom, Uhum. né, a gente pegar um benefício que você inicia ele desde a concessão. Né? Você pegar benefício no Sim. meio do caminho é um problema que a gente vê a mais a justificar a cobrança de honorários, né? Porque se você pega desde o início, você sabe o que você está fazendo. E aí, o Rodrigo, Sim, sim. Rodrigo Terra aí nos assistindo.
Ele é Isso que membro eu da tô nossa vendo aqui, comissão né? aqui, é membro da nossa comissão aqui em Nova Edísio Iguaçu. Miranda também está aqui, né? Eu vi agora. Gabriel, lembrando também uma coisa muito importante em relação até à reforma da Previdência, né? A gente está tendo essa Uhum, proteção. É bastante importante lembrar que a Lei 8.213, e não precisava nem ter essa previsão na lei, mas sim tem a previsão na Constituição uhum. da proteção ao direito adquirido, mas a Lei 8.213, também no artigo 102, no parágrafo 1º, ela dispõe que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão Sim, tenha sido preenchido todos os requisitos. é isso E aí. isso vale, gente, para pensão por morte. Às Também. vezes a pessoa está pedindo a pensão por morte, mas não está verificando que a pessoa que está originando a pensão O tinha benefício direito originário, né? adquirido. Porque é importante chamar a atenção o seguinte, que às vezes a aposentadoria por idade, como a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial, elas são aposentadorias voluntárias, né? Uhum. Mesmo você cumprindo os requisitos, você só só com requerimento que vai ativar realmente o benefício, né? Vai Sim, ser claro. concedido o benefício. E às vezes a pessoa não faz o requerimento, ela tem até o direito de ter o benefício, mas não fez o requerimento, às vezes por opção, às vezes até por falta de conhecimento. E aí ela tem o falecimento e não fez o requerimento, aí no sistema ela está dizendo que ela perdeu a qualidade de segurado, mas ela já tinha direito a aposentadoria por Sim, idade, só não fez o requerimento. E aí o INSS fala, não tem direito à pensão por morte porque não tem qualidade de segurado, não tinha qualidade de segurado. E aí você sim. verificando, aí que tá, voltamos ao planejamento. Aí, Gabriel, voltamos ao É, planejamento previdenciário e verificamos lá, não, na verdade ela já tinha direito à aposentadoria. E se ela tinha direito à aposentadoria, não requereu, ela também vai ter direito à pensão por morte. Só para sim. completar, eu adiciono aqui também a súmula do STJ, a súmula 416, que dispõe justamente que é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, Sim, claro. preencheu os requisitos legais. Tudo ligado ao direito adquirido. Tudo está Isso ligado aí. ao direito adquirido. Tá ok? Mas Sim, pode seguir claro. aí, Gabriel, por favor. Então, e outro assunto que eu separei aqui também para a gente bater um papo, né? Vamos É lá. aquela temática da reaposentação, né? Sim, Ela sim. está muito ligada à aposentadoria por idade, porque geralmente os Uhum. casos que estão vinculados a ela são de Uhum. segurados que já têm uma certa idade, né? E Sim. aí, geralmente é mais vantajoso você solicitar aposentadoria por idade do que qualquer outra por conta do fator previdenciário, né? Uhum. Então, a aposentadoria por idade, a gente sabe que o fator previdenciário nela é opcional, né? Sim. Então, é Sim. bem mais vantajoso você solicitar uma aposentadoria por idade. Mas o que se trata isso que a gente está falando aqui, né? Uhum. Todo mundo sabe, todo mundo ouviu na televisão aquele emblemático julgamento lá da desaposentação, né? Então, Verdade. aliás, eu tenho minhas ressalvas quanto a esse instituto, que eu acho que foi um julgamento do Supremo, um julgamento político, né? E um Uhum. julgamento, portanto, nada judicial, né? Porque Sim. não é justo você sentar, né, digamos assim, no bom sentido, sentar na lei e dizer, ó, eu sou Supremo e eu não tenho competência para legislar. De certo, Uhum. eles fazem isso quando eles querem, né? Eles são É. seletivos, essa é a verdade. Então, Uhum. desaposentação não é isso que a gente está tratando aqui. O que a gente Sim, sim. vem tratar é o seguinte. Então, a pessoa, imagina uma pessoa que trabalhou e se aposentou lá em 1992, em Uhum. 1990, né? E aí ela continuou, se aposentou, continuou trabalhando e depois de Uhum. aposentada, ela contribuiu para o sistema por mais pelo menos 15 anos, que é o nosso foco aqui, que é o nosso tema, né? Sim. Então, nesse caso, você há de concordar comigo, e acredito que quem está nos ouvindo também, que a pessoa adquiriu o direito a um novo benefício, Sim. né? Por quê? Porque ela Sim. já estava aposentada, o PBC dela do período anterior, né, foi utilizado para aquela aposentadoria que atualmente ela está gozando, sendo certo Sim. que depois que foi concedida aquela aposentadoria para ela, ela contribuiu para o sistema por mais 15 anos, né? Uhum. Isso dá direito a ela
implementar o requisito objetivo, que é a carência de 15 anos ou 180 pagamentos, e muito provavelmente um requisito que é inalterável, né, é o cronológico, né, a idade. Então, certamente a pessoa já vai estar com a idade acima dos 65 anos, que é o requisito da aposentadoria por idade, e aí ela tem direito a 2 benefícios. O atual e um novo, que seria esse da aposentadoria para frente, sem contaminar os PBCs, né? Sem contaminar os períodos básicos de cálculo. Então, esse assunto é um assunto que, na verdade, ele me prende bastante a estudar, e a gente vem, né, debatendo com juízes e com desembargadores aí aqui no Rio de Janeiro, por conta da justiça desse benefício. Né? O Supremo, quando ele negou a desaposentação, ele disse que não tinha lei que pudesse amparar isso. Tá? E para essa matéria da reaposentação, ou eu costumo chamar, prefiro chamar de melhor benefício. O direito, a opção de escolha ao melhor benefício, porque a gente sabe que a legislação ela veda você receber 2 benefícios, 2 aposentadorias do mesmo regime. Né? E também diz que você não pode renunciar. Né? É irrenunciável o direito à aposentadoria. Então, isso é o único argumento que a Procuradoria do INSS tem e que alguns juízes levantam para poder dar sentenças de improcedência. Né? Aqui no Rio nós temos, né, o Dr. Vitor Souza, né, que é o titular do 11º Juizado. Ele é bem tendencioso a essa matéria e conceder dar sentenças. Sentenças são muito, muito boas, muito técnicas, muito sociais, sobretudo. E nada mais é do que coroar aquela pessoa que, por demais, trabalhou nesse país, né? É verdade. Ao tempo que nós temos gente aí que quer minimamente cumprir aquilo ali, parar de trabalhar. Ia se aposentar, né? É verdade. Eu costumo dizer, Gabriel, assim, eu trabalhei muito com desaposentação, né? Eu brinco que o Jornal Nacional fez o meu trabalho de ligar para todos os clientes e falar assim, perdemos a ação da desaposentação. Pois é. Eu tinha bastante ação de desaposentação, eu até fui muito conhecido aqui no Rio de Janeiro em razão dessa ação. Mas, assim, essa reaposentação ou a opção pelo melhor benefício, eu costumo dizer, eu tenho 2 visões aí, tanto positiva como negativa. A positiva eu vejo pelo lado de que nessa reaposentação eu vejo ela como uma renúncia, tá? Mas é uma renúncia sem você usar o período anterior. Ou seja, aquele período todo que você utilizou na aposentadoria, na primeira aposentadoria, você não utiliza para a reaposentação, não é isso? Então você usa um novo período. Então, na verdade, eu costumo dizer que esse benefício esse pedido nada mais é que uma renúncia pura. Você não está usando nada do antigo benefício, você está fazendo um novo benefício, com um novo PBC, com tudo novo, sem usar nada que você utilizou no anterior. Isso seria. Agora, um lado, assim, eu gosto de ver sempre os 2 lados da moeda, né? Porque direito é assim, nós temos os 2 lados da moeda. No julgamento do Supremo, eu fiquei... o Antônio Leandro Lima lá. Fala, Antônio, estamos aí. O Carlos Costa também, Itaboraí aí. Itaboraí tá aí, né? Mas, assim, a reaposentação, o melhor benefício, né? Eu não gosto, realmente você tem razão de ficar nominando, colocando um nome sobre essa questão, né? Porque aí o pessoal já bota, não para nem para raciocinar sobre o pedido, né? Já bota, não, perdeu, acabou. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas, assim, a questão importante é falar que nessa reaposentação também trata-se de uma renúncia. E aí, realmente, o Supremo pode falar, opa, a gente falou que não pode renunciar, ponto final. Então, nós temos os 2 lados da moeda, tem muita discussão sobre esse ponto de vista. Eu, assim, no melhor dos mundos, né, no mundo colorido, né, não no mundo cinza, mas no mundo colorido, eu concordo com a tese, né, da reaposentação, mas
também tem um pouco de cautela, e acho que é até importante também a gente esclarecer isso, que é uma tese jurídica e que vale a pena a gente lutar por essa tese, sim, mas que é uma tese que pode ser que sim, pode ser que não. Claro. Uma coisa aqui, Gabriel, a Patrícia Barreto Paixão fala mais um pouco sobre essa opção de usar o fator previdenciário, por favor. É mais ou menos o que o Gabriel disse, né? Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele é facultativo, sempre para beneficiar o cálculo do benefício, não é isso, Gabriel? Isso, é. É porque eu acredito que a mens legis, né, que é o espírito da lei, quando ela trouxe a questão de utilizar ou não o fator previdenciário na aposentadoria por idade, a gente Sim. tem na aposentadoria por idade a proteção social à velhice, né? Sim. Então, você tem 65 anos, implementou, ou no caso da mulher, 60 anos, né? No caso da Patrícia, 60 anos, você tem a opção, né, de inserir ou não o fator previdenciário na sua aposentadoria, né? Então, essa questão de incluir ou não o fator previdenciário na aposentadoria, ela ficou ainda mais evidente com essa questão dessa regra, né, a regra progressiva, né? Se você for para a aposentadoria por tempo de contribuição, lá vai ter o fator, né? E pouca gente sabe também, né, Rodrigo, que o fator previdenciário ele pode ser usado para aumentar o valor da aposentadoria. Aumentar o benefício, né? Exatamente, né? Tem gente Eu que costumo acha dizer... Pode falar, pode concluir. Tem gente que acha que o fator previdenciário é o vilão da aposentadoria, né? Então, de fato, em regra ele é, mas para aquelas pessoas que muito trabalharam, não. Né? Você vai ter aí um acréscimo na pontuação que vai fazer com que o fator aumente o valor da sua aposentadoria, né? Da sua aposentadoria. Na verdade, assim, o fator previdenciário é o menos pior, digamos assim, né? Do que está vindo aí sobre discussão. Sim, claro. Na verdade, o fator previdenciário, assim, até a gente, já que está tão bacana esse bate-papo aqui, Gabriel, eu vou aproveitar para falar um pouco de história, né? História previdenciária, vamos lá. Manda ver, eu sempre gosto dos conceitos. Conceito, né? A questão é a seguinte, o fator previdenciário ele surgiu em 99, né? Uma vez que o governo não teve sucesso com a fixação da idade mínima na emenda número 20. Né, que de 15 de dezembro de 1998. Né? Então, essa emenda, a ideia principal era a fixação de uma idade mínima e não vingou por um voto. Teve um voto lá que não vingou e aí o governo perdeu a inclusão dessa idade mínima nas aposentadorias, o que ele está tentando fazer agora com a nossa reforma, a PEC 06. E em 98, como ele não obteve sucesso com a questão o governo não obteve sucesso com a questão da idade mínima, em 99 ele falou, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na lei o fator previdenciário, que é um desestimulador da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Precoce, porque a aposentadoria né? Exatamente, ele desestimula as pessoas a aposentarem em razão da possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. A contagem não tem idade mínima, você vai pelo tempo de contribuição e a carência, né, de fato. Então, eles criaram esse fator previdenciário. Agora, o fator previdenciário, às vezes, ele é favorável. Só que na aposentadoria por tempo de contribuição, a aplicação do fator sempre é obrigatória, caso contrário da fórmula 85-95, que agora é 86 e 96, que aí sim ele é aplicado, você exclui esse fator, né, se você cumprir essa regra. Né? No caso da aposentadoria por idade, já é o contrário, o fator previdenciário só é aplicado quando for favorável ao segurado. Né? Ele tem uma forma facultativa, ele não é obrigatória a aplicação do fator, mas sempre que for favorável, aplica-se o fator previdenciário, correto? Aplica-se o fator para poder melhorar o benefício. Né? Afinal, né, o próprio INSS tem dentro da sua estrutura normativa, especialmente na N77, encampado lá, salvo engano, é o artigo 687, que fala sobre o melhor benefício, né? Que o servidor tem o dever de conceder o melhor benefício ao segurado,
A gente sabe que isso não acontece, Isso é infelizmente, a gente bonito, sabe que não isso é acontece. bonito no Isso é texto, bonito, né? isso é bonito demais, como você disse aí no mundo Mundo colorido, né? colorido. É verdade. Naquele mundo frio da letra da lei ali, que é só cinza, como você disse, né? Sim. Aí, Infelizmente não existe, tá? Mas sim, como a gente verdade. estava falando, né? A Hum, gente, na verdade, voltou um pouquinho para poder responder aí a Patrícia. sim. A gente, na questão do direito de opção de escolha, tá? Isso fica muito evidente na minha cabeça, né, que o Supremo, quando ele julgou a desaposentação, que é o RE 661256, né, Uhum. o RE desse caso específico, que é do direito da pessoa optar por um benefício mais vantajoso se implementados os requisitos, ele é o RE 827-833 de Santa Catarina. Uhum. Na verdade, Uhum. ele foi apensado ao RE da desaposentação e julgado como tal, né? E Pois aí, é. Eu lembro que no julgamento da desaposentação, Gabriel, um uhum, advogado pediu licença lá no plenário para falar para que eles estavam falar julgando como todo, né? como se fosse a mesma matéria, A e não mesma é. coisa. E não é. É, Na exatamente. verdade, o objeto desse RCRE 827-833 de Santa Catarina, ambos, na verdade, Uhum. são da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, Sim. ele trata exatamente desse caso que eu tô comentando, que a gente vê com mais frequência, né? Que é a pessoa já estar Uhum. aposentada e depois de Uhum. 15 anos de pagamentos após a aposentadoria, após jubilamento, né? Essa expressão foi utilizada nos votos no RE, ele, a pessoa que alcançou 15 anos e estava pedindo para trocar de Uhum. benefício. Sim. Essencialmente é o que a gente está nominando aqui, né? Sim. A pessoa Sim. pediu para trocar. Aliás, a ministra Rosa Weber, né, que foi Uhum. ela, o Barroso e o Marco Aurélio, foram favoráveis a Favoráveis. trocar, Sim. né, a trocar Uhum. de dar o direito de escolha para a pessoa. E era justamente isso. E aí eu acredito que foi motivado o julgamento conjunto dos dois REs, porque, não sei se você vai lembrar, mas na época Uhum. desse julgamento, os ministros deram uma pausa para tomar um café, Uhum. logo depois que esse advogado fez essa sustentação, né, dizendo que Sim, uma eu coisa era uma lembro. coisa, outra coisa era outra. Sim, sim, eu lembro disso. E aí eles foram tomar café, quando voltaram, já voltaram com o relatório pronto, né? Uhum. E aí votaram como Uhum. se fosse uma coisa só, Sim, eu né? lembro disso. Eu estava acompanhando o Pos, julgamento. é, e aí Uhum. posteriormente, acho que salvo engano, 2 ou 3 dias depois, né, a Confederação dos Aposentados entrou com embargo de declaração para o Luiz Roberto Isso. Barroso fazer o distinguish, né? O Uhum. 927 do CPC, dizendo, peraí, esse precedente não é aplicável a Bem essa assim. matéria aqui, porque essa matéria é Uhum. diferente daquela que está sendo julgada na desaposentação. Sim. Desaposentação, né? Você contamina os PBCs. Sim, No sim. direito de opção de escolha você não contamina nada. Não há que se Você não falar, utiliza, inclusive, né? né, em violação ao critério, ao princípio da atuariedade do sistema, né, do custeio, Uhum. porque de fato a pessoa pagou 15 anos, ela não está ali pedindo favor para ninguém. Ela está ali Sim, sim. pedindo um benefício que ela pagou. Então, mas Perfeito. é irrenunciável. Tá, mas é irrenunciável se você for partir da premissa que aquela pessoa vai renunciar para ficar livre para a própria sorte, né? Uhum. Se você pegar, né, a palavra renúncia e jogar no dicionário, ela diz que é você abandonar, né? É você abandonar um direito que você tem. Mas Uhum. espera aí, você acredito que a expressão renúncia, né, ela pode até ter sido tecnicamente infeliz ser colocada dessa forma, Utilizada, né? porque renúncia dá a entender que você renuncia para ficar sem nada. Só que Uhum. na verdade não é renúncia para você ficar sem nada, você na verdade renuncia para logo em seguida você se habilitar num benefício mais vantajoso para você. Você não está Perfeito, violando o perfeito. sistema, você não está deixando de ser solidário e tampouco anticontributivo, né? Porque você pagou. É. Você pagou Então, e, na verdade, eu tive um caso aqui no escritório, Gabriel,
da reaposentação ou da opção do Sim, melhor benefício, de um segurado que se aposentou muito cedo por tempo de contribuição, que é o caso comum, né, que sim. acontece, e depois ele conseguiu um período completo de paridade, né? Completou a Sim. idade, estava lá o fator, e Uhum. aí você faz o requerimento da aposentadoria por idade, né? Fazendo a renúncia desse benefício, e você vê, olha só que coisa interessante. 90 anos de idade assegurado, 90 anos. Você imagina, ele começou a trabalhar muito cedo, né? E Uhum. conseguiu completar, é justamente o que você falou. Em razão de justiça, de fato, é para privilegiar. Não é o termo nem privilégio, é direito. Uhum. Vamos ao É ponto de direito. direito. Nesse caso, é o direito do É isso aí. segurado que trabalhou anos e anos para o sistema, né, todo e está querendo pelo menos melhorar o seu padrão de vida, o que no meu ponto de vista também Uhum. nada mais justo, né? Mas temos que aguardar aí, junto, temos que lutar, discutir isso na justiça e aguardar a decisão aí definitiva É, sobre esse assunto, né? os juízes, quando fundamentam suas sentenças para negar esse pedido, eles Uhum. fundamentam fundamentam baseado no RE da desaposentação. Eles continuam Desaposentação. achando que isso é desaposentação, mas não é desaposentação. Né? Aliás, eu fiz Sim, um sim. recurso essa semana, porque eu tive uma sentença de improcedência aqui, e porque o juiz Uhum. julgou baseado nisso. Eu falei, ó, peraí. Aí levantei aquela questão do distinguish, né? Que está no CPC Uhum. agora, e tudo mais, para poder convencê-lo que aquilo não é desaposentação, né? Perfeito. Essa é a nossa batalha aqui em relação a essa matéria, né? Tem juiz Uhum. que não aceita. Você estava falando aí do segurado de 90 anos, para você ter uma ideia, eu tenho um caso aqui no meu escritório, né? Do Hum, meu avô, cara. Meu avô se aposentou muito cedo, né? sim, Na verdade, quando ele se aposentou com 30 anos, na época tinha essa possibilidade, né? sim. E aí, depois disso, ele continuou trabalhando e trabalha até hoje. Trabalha até hoje, Uhum, né? Ele, sim, quando se aposentou, salvo engano, ele se aposentou em 82. sim. 82 foi o ano que eu nasci. Vou até revelar a minha idade aqui, não tem problema nenhum. Eu também Eu nasci em tenho 82, tá? Mas fica quieto. Nossa. 36 anos. Ele tem, Aham. ele tem 36 anos atualmente de contribuição do Uhum, novo benefício. Então, a sim. rigor, ele teria direito a 2 aposentadorias por tempo de Contadorias. contribuição. Você quase não vê isso aqui no Brasil, né? A pessoa No que Brasil. gosta de trabalhar, não está ali porque quer, gosta de trabalhar. Né? Sim, Então, sim. tinha que haver uma proteção para esse tipo de evento, né? E a gente vê que Uhum, não tem, né? Infelizmente, a gente vê que o governo a todo tempo, né, pretende suprimir direitos e não, eu ia falar privilégio, mas como você já é, fez como uma bela ressalva, aí não é privilégio, a questão é o próprio é de direito, né, a direito. matéria em si. Uhum, E essa situação me lembrou, rapaz, uma palestra, um seminário que a gente foi em Brasília semana passada, o uhum, ministro Napoleão, rapaz. Aliás, eu faço aqui o meu registro ao ministro Napoleão, que eu, sinceramente, não o conhecia e passei a uhum. conhecer nesse evento e vi que ele tem uma cabeça brilhante, brilhante, não à Sim, toa, sim. né? As melhores decisões que são vinculadas a direitos sociais partem dele, né? Lá no Uhum, STJ. E aí ele disse uma uhum, coisa muito interessante, rapaz, que eu fiquei com aquilo na cabeça e isso vai servir como premissa para mim fundamentar outras ações minhas aqui, né? uhum, Que ele disse o seguinte, né? Que o juiz se ele julgar, né, estritamente aquilo que está na lei, simplesmente chegar e falar, ó, não vou dar o seu direito porque está na lei, ou não, ou vou dar porque está na lei, ele não está exercendo atividade judicante. uhum, Ele tá simplesmente lendo aquilo que o legislativo disse para ele. uhum, E o ministro Napoleão disse que o juiz, na verdade, ele pratica, né, a atividade judicante quando ele decide uma coisa que não está na lei, porque ele tem que usar a experiência dele, ele tem que usar as provas que estão nos autos, né? uhum. Então, é uma situação que de fato eu parei para pensar depois e falei, é isso mesmo. Se ele for julgar pelo aquilo que está na lei, só o que está na letra da lei, ele não está tirando a convicção dele, ele está lendo aquilo que o legislador deu para ele. Tá me Sim, entendendo? sim.
Então, é uma situação, né, que, para contextualizar o porquê que eu falei isso, ele contou lá no dia do seminário um caso que ele teve lá no STJ, que era uma pensão por morte, né, era uma pensão por morte. O caso é o seguinte: o segurado adotou de fato uma criança, um menor de idade, tá? Uma criança menor, e 6 meses depois ele veio a falecer. Né? 6, 7 meses depois ele veio a falecer. Depois. Sim. E aí a representante da menor foi no INSS pedir pensão. E aí rolou lá dentro do INSS toda aquela instrução probatória bem carente, que a gente sabe que acontece. Sim, O INSS sim. negou, foi para o judiciário, lá no judiciário ouviu-se testemunhas e uma série de situações, e o juiz Sim. simplesmente julgou dizendo o seguinte: olha só, a gente sabe que para qualidade dependente a pessoa tem que ter, no caso do menor, se não for filho, né, tem que ter guarda instituída e tudo mais. Sim. Desculpa. E aí, isso chegou, a pessoa não conseguiu, em primeira instância o juiz julgou improcedente, foi para o tribunal, manteve-se a sentença, alegando que a menor não tinha qualidade de dependente, né? Sim. Porque não havia previsão Sim. legal para isso. E aí, o advogado do processo, na verdade, advogado não, foi defensoria, na época foi defensoria, a defensoria conseguiu levar o processo para o STJ, chegou na relatoria do ministro Napoleão e ele deu esse desfecho que eu falei para você anteriormente. Né? De fato, não tinha previsão legal para aquela situação, não tinha aquela subsunção, né, do fato à norma, mas ele falou uma coisa interessante lá no dia do julgamento. Ele falou o seguinte: tem alguma dúvida, pelo que foi careado no processo, que aquela menina foi adotada por ele? Não tinha dúvida alguma. É a verdade real, né? Pois a verdade real. A verdade real se sobrepondo às questões processuais, a letra fria que está na lei. Foi quando ele falou: pô, mas peraí, se o juiz fosse sentar no que está na lei, é óbvio que ele não ia conceder, como não concedeu da primeira instância até chegar à instância superior. Né? E aí, quando chegou na instância superior, a sensibilidade do ministro Napoleão falou: peraí, está flagrantemente provado para mim que essa pessoa era dependente do outro. Agora, só porque não está escrito na lei, ela não vai ter direito a benefício? Não, ela vai ter direito sim. E concedeu a pensão por morte para essa menor, né? E afastou. O INSS não recorreu, porque o procurador, foi uma sessão bem solene, o procurador se sensibilizou também, a grande maioria do pessoal que estava no plenário se sensibilizou com a história, com o voto dele. Sim. E transitou em julgado, a pessoa e a menor passou a receber a pensão. Protegida, entendeu? Né? O direito ele não é uma ciência exata, né? Não é. Tem visões para ambos os lados, para conceder e não conceder, entendeu? A balança representa justamente isso, né? Vamos verificar qual que vai prevalecer. Mas olha só, vamos apimentar um pouquinho aí nossa conversa para terminar, assim. Diga. Chave de ouro? Vamos lá. Se eu souber, você sabe disso, que a gente conversa isso aí toda hora. Vamos lá. Estamos aí nessa fase aí do pente fino, né? Famoso pente fino. E aí, não sei se está acontecendo no seu escritório, mas provavelmente está acontecendo, né? Como está acontecendo com todos os escritórios de advocacia previdenciária. O pessoal que está tendo alta... Olha, a Lilica está atrasada, hein? É verdade. Lili, um beijo aí para você, tá? Mas assim, o que acontece? O pessoal volta, né, com essa questão de alta e você vai verificar lá o tempo de benefício, quanto tempo essa pessoa ficou em benefício. Aí você verifica lá que ela ficou 10 anos, 15 anos, 12 anos. É alguma mentira que eu estou falando aqui? Não, né? Não, é o que está acontecendo aí de fato no pente fino. E o que acontece? Eu estou fazendo muito período intercalado, né? Utilizando muito período intercalado, até porque, Gabriel, com esse pente fino, quando eu dava muita aula sobre aposentadoria por invalidez, eu falava: gente, a aposentadoria por invalidez não é definitiva, né? As pessoas acreditam nisso, mas não é. E aí com o pente fino agora ficou provado que não é, né? Todo mundo agora está tendo essa surpresa aí, chamando a atenção. E então eu estou fazendo muito isso, o período intercalado, comunicando as pessoas a voltarem a contribuir, né, para a Previdência depois que teve a alta, né,
até mesmo com a recuperação, aquela parcela de recuperação da capacidade, quando ficou com a aposentadoria por invalidez por um certo período, e sendo que eu chamo a atenção que só pode requerer o benefício na recuperação da capacidade depois dos primeiros 6 meses, né? Porque os primeiros 6 meses a pessoa está recebendo integralmente o benefício, então ela não pode requerer um novo benefício. Passando 6 meses... É um interesse de agir, né? É um interesse de agir. Sim, perfeito, perfeito. E aí, então, eu conversando com isso, é uma dica que a gente pode dar em conjunto aqui para os advogados, para quem atua em direito previdenciário, é utilizar justamente o artigo 55 da Lei 8.213. Olá, Silva, tá todo mundo aqui, perfeito. O Leonardo Vitor também, né, tá aqui, um bate-papo de alto nível. Pô, obrigado, Leonardo. Aí Gabriel, tá bem, cara. Tá tirando eu onda. Não. A live é sua, meu irmão. Não, a live é sua, rapaz. Eu tô só entrevistando aqui, tô dando apoio, né? Mas vamos lá. E aí a gente utiliza muito isso, né, Gabriel? O artigo 55, inciso 2º, do período intercalado de benefício por incapacidade, só chamando a atenção que quando é previdenciário, ou seja, que não foi decorrente de acidente do trabalho, tem que ser intercalado. Quando for acidentário, não precisa desse período intercalado, né? Que é o período de benefício com o retorno das contribuições. Isso. E eu tenho uma ideia até um pouco avançada assim, sobre esse ponto. Eu sei que tem posicionamentos de juízes aí que entendem que não vale a contribuição do segurado facultativo, né? Mas eu entendo que vale sim, porque é contribuição. Está previsto no regulamento, né? Está previsto no regulamento do INSS, no artigo 60. Tem a previsão lá que o período de contribuição efetuada como segurado facultativo é tempo de contribuição. Então eu defendo essa ideia também do período. E tem essa divergência, mas tem muitos juízes que adotam esse entendimento, né? Justamente. E falar para o pessoal usar a súmula 73 da TNU. Que salva a gente lá, que fala sobre o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidente de trabalho, só pode ser computado como tempo de contribuição para fins de carência também, né? Quando intercalado entre períodos em quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. E aí fica um detalhe importante da nossa prática do dia a dia, né? Porque o INSS aqui na prática, esse período intercalado, ele conta só como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Né? No judiciário, nós temos esse posicionamento. Eu sei que no Brasil tem uma ação civil pública que em algumas regiões adota esse posicionamento do judiciário, mas aqui no Rio de Janeiro, até o momento que eu saiba, não está aplicando ainda. Então, a gente tem que judicializar para ter contado esse tempo como carência também, que é o caso da nossa aposentadoria por idade. Né? Nós precisamos de carência. Né? Beleza? Então, é isso mesmo, Johnny? É isso mesmo. Essa situação do pente fino, rapaz, é um negócio curioso, porque aqui no escritório eu sempre tive uma movimentação boa na verdade, de processos de concessão e revisão. Né? Depois do pente fino, eu nunca pensei que eu ia fazer tanto benefício por incapacidade. Né? Porque, por conta dessas pessoas que estavam bastante tempo no INSS, né? E de uma hora para outra, o INSS praticamente... usando a fala aqui do nosso amigo Carlão, né? Levanta-te anda, né? Levanta e vai vai trabalhar. Eu já vi casos aqui que a pessoa tem 56 anos, estava aposentado por invalidez, motorista de ônibus, e como é que vai voltar a exercer a função de motorista de ônibus depois de tantos anos recebendo auxílio-doença, 7 anos, 8 anos, né? Então, é realmente uma situação complicadíssima, porque a gente sabe que a perícia do INSS é uma perícia inexistente, eu posso afirmar que é uma perícia inexistente, né? Tampouco o médico perito do INSS examina a pessoa, né? É só do olhar, então tem aquele olhar bem clínico, olhar de raio-x, né? E ver que a pessoa tem algum problema interno mesmo assim e diz que a pessoa não tem, né? Tá bom para trabalhar e vai trabalhar. Então, realmente, essa questão do pente fino é um problema sério. Em relação àquela questão que você estava falando da aposentadoria por invalidez depois de 6 meses, né, isso se dá por causa do interesse de agir, né? Você, enquanto você está recebendo o benefício integral, 100%, você não tem, teoricamente, nenhum interesse, nenhuma causa para você ir lá e bater na porta do judiciário e falar, peraí,
eu vou ficar sem. Não, peraí, você tem que haver a comprovação do efetivo dano, né? Sim, Tudo bem sim. que estamos diante de benefício de natureza alimentar, né? Mas, infelizmente, é o que é exigido pelo judiciário, né? O judiciário exige Sim, isso, sim. né? Infelizmente, e é isso que a gente tem que jogar conforme o jogo, né? Sim, Tem sim. certas situações que a gente pode, de fato, fundamentar, criar teses e tudo mais, mas em regra a gente tem que agir conforme a música, né? Sim, perfeito. E trabalhar com essas regras, né? Eu costumo dizer que o advogado previdenciarista, ele é um jogador de xadrez, né? Ele já Claro. tem que ter a noção do que ele vai enfrentar, de discussão e qual o melhor caminho para Sim. resolver o problema do cliente, né? Esse é, de fato, é aí que diferencia o bom advogado daquele que ainda não tem né, a prática constante É, com direito previdenciário. não tem Não é isso, Gabriel? experiência, né? Sim, sim, sim. Gabriel, eu Pois é. acho, tem mais alguma consideração aí para você falar? Que eu Rapaz, tô à disposição, porque tá bem na verdade, bacana. eu separei essas duas Hum, temáticas aqui só sim, previamente, né? Já para a gente começar a se acostumar e se ambientalizar com essa funcionalidade que são as lives agora, né? sim, Passei, sim. confesso, que eu passei um pouquinho da tarde aqui mandando algumas mensagens pro nosso amigo Anderson Coelho, né? Que Aham. ele é o pai da live, né? Eu costumo falar isso para ele, que ele é É o pai da verdade, live. verdade, verdade. E Anderson, pô, aí, ele sabe fazer live muito bem também, é, arrebenta, já trouxe né? aí diversos colegas advogados e não advogados, mas com grande maestria nesses temas. E a gente Sim, vai sim. acompanhando, né? A gente vai lendo. Aliás, o Anderson vai. Eu vi uma postagem dele no Facebook, acho que ele vai ser congressista também, né? No IDS. Vai falar Isso, sobre prática previdenciária na justiça, provas previdenciárias. isso aí é uma matéria muito cara para ele, né? Ele Oh, gosta bastante imagina. disso aí. É, Não, teve um e ele tempinho tem que os deve ter casos, né? Ele tem os Sim, casos sim. típicos, assim, interessantes, né? É, a gente participou de uma palestra, deve ter o quê? Um mês, uns 2 meses atrás, lá na seccional lá de São Gonçalo, na subseção de São Gonçalo, Sim, e a galera saiu de sim. lá em êxtase mesmo, com Não, ele é os muito bom, exemplos, ele é com os muito casos que ele bom. deu lá. Então acredito que no Ele, Congresso também não vai ser diferente, né? sim, com E certeza. ele nesse ponto, ele é o cara. Né? Aí ele liga falando aí, dia trinta e É isso um que eu tô vendo aí. Aí, fala aí, pode falar, Gabriel. Faz aí a Dia, propaganda. dia 31, dia 31 estaremos lá na OAB de São Gonçalo. Vamos falar um Uhum. pouquinho sobre alguns temas. Eu, na verdade, fiquei com. Acredito que eu tenha ficado com resíduo, né? Aquilo que muita gente não gosta de É falar, ruim. que é Porra. carência, qualidade de segurado, enfim, Segurado. esses institutos que a gente costuma salvar bastante benefícios também, né? Mas vai ser muito Aham, eu legal. acho que é o pulo Parabéns do pela. gato, né, Gabriel? É, isso aí. Eu Parabéns acho para a que aqui, Liana lá em São Gonçalo, para todo mundo tá que lá. tá encabeçando aí essa administração desse evento lá. Não, na verdade, Gabriel, eu tenho uma admiração por um professor lá do Sul, a Melissa Fullman também, fantástica também, que Sim. é, né, perfeita, Uhum. assim, é um ícone no direito previdenciário. E o Sim, Rafael, claro. né, o Rafael também, ele é fantástico, ele é conselheiro Uhum. do Conselho de Recursos da Sim. Previdência Social, né? E ele é fantástico, ele tem uma didática muito bacana, que também está Muito bom. participando desse congresso. Maravilha. Rafael vai palestrar e ainda vai fazer oficina, cara. Eu consegui Olha essa só. proeza. Eu consegui essa proeza. Palestrante e oficina, né? Mas ele é um querido aqui no Rio de Uhum. Janeiro. Acho que as pessoas vão adorar a palestra dele. É um cara muito focado no direito previdenciário, né? Uhum. Aliás, assim, vamos aproveitar logo e fazer uma divulgação aqui. Eu posso divulgar aqui alguns palestrantes que vão estar no congresso, né? Lilica, Melissa também é um fenômeno, né? Assim, eu aprendi com ela. Tenho orgulho de falar assim, aprendi com a Melissa, porque é fera, né? Mas É assim, igual o Ronaldinho Gaúcho no futebol. Mais ou menos isso pois é, daí. né? Exatamente. É um talento, né? Mas assim, vai ter nesse congresso assim de palestrantes, só para vocês terem uma ideia, teremos a Adriane Bramante,
né? Top. Que é, na minha opinião, a maior autoridade de aposentadoria especial, fantástica, né? Sim. Ela vai fazer palestra também, né? Teremos o Rafael, né? O Rafael Smith também vai falar sobre direito previdenciário. Teremos a Jane Bervanger, também vai estar. Gisele Kravichinchi, também vai estar. Teremos o Maurício Farina falando sobre previdência militar, bacana também. Teremos também de benefícios, assim... Esse tema militar eu gosto, né? Porque, eu não sei se eu já te falei, eu fui 10 anos militar e trabalhei no núcleo de polícia judiciária militar. Então eu vi muita coisa passando por ali. Na época eu não tinha, de fato, muito interesse nessa área de previdência, mas eu vi alguma coisa passando ali, né? Sim. Mais a parte criminal militar, né? Mas não via muito previdência não, mas certamente vai ser uma das oficinas que eu vou escolher. Essa parte de direito militar, que é uma área muito legal, muito boa. E pouca gente atua. Não, é bem restrito mesmo. Quem vai estar também, assim, eu botei o Leonardo Zicarelli, especialista em benefícios por incapacidade, feríssima, né? Coloquei também tem vários palestrantes, muita gente boa. Dr. Roberto de Carvalho, vai vir de Minas para falar sobre benefícios também. Planejamento previdenciário, que ele é muito fera nesse ponto. Isso então, aí. Assim, vai ser uma palestra super bacana. O Rafael aí, você tá falando dele, ele aí? Apareceu o Rafael? Foi a Lilica, Lilica tá falando. Lilica também tá falando aqui. Rafael apareceu aqui na minha tela. Apareceu? Então é um querido, né? Um grande amigo, vai ser um prazer estar aqui. Você vai estar lá presente também, vai poder desfrutar desse conhecimento jurídico aí fortíssimo. A minha ideia, assim, como a ideia do Dr. Fábio, do Dr. Daniel Machado, Gabriel, foi focar assim, no que está bombando, né, sobre direito previdenciário e botar o pessoal que realmente atua, quem pratica direito previdenciário no dia a dia, né? Para a gente demonstrar a dinâmica do direito previdenciário. Você tem noção, a Alzira, contadora aqui do Rio de Janeiro, conhecidíssima de cálculos previdenciários, também vai fazer oficina. Vai também? Atividades concomitantes. Então, assim, coisas assim, bem bacanas que vai focar. Então, acho que assim, Gabriel, tem muita gente boa mesmo. E tem direito do trabalho também, entendeu? Vai ter Daniele direito do Mota, trabalho né? também. Eu vi, né? A Dani é uma querida, né? Tem algumas professoras, assim. Aí eu já não entro muito nessa área que direito de trabalho eu sou totalmente fora. Eu também não me arrisco, não. Área, mas tem muita gente. Vai ter o Joaquim Mentor também, que é um advogado conhecidíssimo em direito de trabalho, pelo que eu sei, né? Então tem muita gente boa. E vou deixar a dica final. Senhores, amanhã termina o segundo lote de ingressos para o Congresso, com preço especial. Então amanhã o pessoal tem que correr, porque amanhã é o último dia do segundo lote. E aí já entraremos para o terceiro lote, que o valor vai aumentar mais um pouquinho. Então, quem tem possibilidade, corre atrás aí. Esse congresso promete, está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, vai arrebentar, vai ser um grande sucesso. E aí Rodrigo, eu conto com a presença do Gabriel. Fala aí, Gabriel. Claro. Ô, Rodrigo, esse congresso vai ser na OAB, no centro, vai ser no plenário, é? Vai ser na OAB no centro, na verdade vai ser no nono andar, o plenário, né? Vai ter presença de ministro da STJ também. Certamente vai ficar pequeno, hein? Vai ficar pequeno. Eu tô preocupado. Sinceramente, eu tô preocupado com isso, né? Mas muito assim, a gente está organizando com muito carinho. A Patrícia está perguntando aqui, né? Como compramos. O site do IDS, www.idsamericalatina.com.br. Qualquer coisa, pergunta para o oráculo, o Google, que ele vai responder lá. IDS América Latina tem o site lá para divulgação e inscrição do congresso, tá? A Eliana já traduziu aí, ó. A Eliana já traduziu aí, já botou aí o endereço do congresso aí, ó. E ótimo, Lilia. Ótimo, doutora Lilia, né? Para os íntimos. Doutora secretária. Lilia, para os íntimos. Tá aprendendo com a Rosana. Tá arrebentando também, né? Gabriel, para terminar aqui, eu quero agradecer muito por você ter aceitado esse convite.
Foi muito dinâmico a nossa live, foi um bate-papo. Eu gosto de live bate-papo. Bate-papo é legal, que fica descompromissado, né? A gente começa a falar sobre ideias, eu acho que é bem bacana, assim. E, então, assim, de antemão, já agradeço o aceite do seu convite aí para a live. Com certeza foi uma live muito bacana, o pessoal vai pegar muito conhecimento. E outra coisa, apareceu na live do IDS, pode ter certeza que vai bombar, meu amigo. Vai Você bombar, pode ter certeza que depois eu vou verificar lá quem viu o vídeo lá. Fica deu um cortezinho, mas fica disponível depois na internet, então o pessoal assiste bastante, tem muita gente, tá? Gabriel, claro. Obrigado por tudo aí, e você agora, deixa com você, meu amigo, pode fechar aí a nossa live aí. Pô, meu irmão, eu te agradeço, né? Te agradeço também, agradeço na verdade ao IDS na sua pessoa, né? Por ter franqueado esse espaço aí institucional para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta, né? Que é o direito previdenciário. Na verdade, eu já falei, acho que para você, já falei para o Anderson, que eu tenho um dia a intenção de escrever um artigo sobre a aposentadoria especial do advogado. Especialmente o advogado previdenciarista, né? Porque a gente praticamente não dorme, né? Quem já não acordou de madrugada para poder falar, caramba, eu ver na minha cabeça aqui agora o fundamento daquele recurso. Então, assim, agradeço mesmo, de verdade. Agradeço quem ficou até essa hora aí, já são 9h10 da noite praticamente, para ficar escutando aqui dois marinheiros navegando em águas turvas, né? Costumo usar essa expressão. Com então certeza. É bem gratificante ver o pessoal aí, estou vendo aqui, tem 14 pessoas online assistindo, né? Nesse horário que a gente poderia estar dedicando à nossa família, mas a gente está aqui. Né? Nesse horário, porque depois horário. você vai ver o quanto foi compartilhado depois da live disponível lá no IDS. Aí é muita gente, aí perde controle, meu amigo, vai direto. Isso aí, a gente espera atingir isso aí lá no Amazonas. Vou pedir pra galera aí que está assistindo compartilhar isso, porque a gente não é dono da verdade e não quer também que conhecimento fique só aqui não. A gente tem que difundir esse conhecimento. Compartilhar, né? Gabriel, valeu por tudo aí, foi ótima a live. Mandar um abraço aqui para todo mundo. Até a próxima. Com chave de ouro. Até a próxima. Vai ter mais, hein? Com certeza vai ter mais. Vamos definir uns temas aí pra gente. É isso aí, vamos definir uns temas pra gente falar de novo aí. Falou, Gabriel. Um grande abraço. Abraço, querido. Tchau. Até logo. Fica com Deus.